Mas nessa noite tenho a alegria de poder partilhar com vocês aqui as Escrituras. Um ano em que a gente está sendo desafiado a falar sobre relacionamentos. Um tema que me apaixona o coração, um tema que me encanta, um tema que me inspira. Porque eu aprendi desde cedo nessa comunidade. Aliás, eu vejo que a tônica do ministério da comunidade, que é também a tônica do ministério do meu pai, é relacionamentos. Acredito que é através dos relacionamentos que a vida de Deus se expressa através de nós. E eu queria conversar com vocês nessa noite sobre alguém que pode nos inspirar muito com o tema relacionamentos. Um personagem, aliás, muito pouco, um personagem bíblico muito pouco comentado, mas que é um exemplo quando a gente fala de relacionamentos. Barnabé. Queria conversar com vocês sobre a vida de Barnabé. As relações de Barnabé, Paulo, João Marcos, enfim, e o que essas relações, esses entendimentos e desentendimentos têm a nos ensinar aqui nessa noite, a nos inspirar nessa noite. Queria convidar vocês a abrirem comigo no livro de Atos, no capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 36 a 41. Aliás, você deixa nessa noite, você deixa a sua Bíblia aberta, ou o seu aplicativo aberto, você deixa aberto que a gente vai passear aqui em alguns textos registrados no livro de Atos, sobre a vida de Barnabé, que eu acho que vão nos inspirar e nos abençoar muito. Atos, capítulo de número 15, versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Eu queria conversar com vocês aqui nessa noite sobre a importância dos relacionamentos, a força dos relacionamentos, a importância que os relacionamentos têm para a fé cristã, porque a fé cristã é uma fé relacional, é uma fé que se expressa fundamentalmente nos nossos relacionamentos, no jeito com o qual a gente se relaciona. E o que a gente vê aqui, e que você pode estar se perguntando, mas você está falando, pelo que a gente leu aqui, você está falando de um desentendimento. Esse texto é um registro, aliás, se você olhar em negrito lá no alto do texto, está lá, o desentendimento entre Paulo e Barnabé. Ele é um registro de desentendimento. Mas é muito importante a gente entender o que é que está por trás desse desentendimento, para a gente poder extrair lições para as nossas vidas, a partir do exemplo, especialmente, do exemplo de vida de Barnabé. A síntese do texto vocês viram. Paulo e Barnabé vão fazer uma viagem missionária, e aí Barnabé insiste em que João Marcos vá com eles. Como João Marcos já havia os abandonado numa outra viagem missionária, Paulo imediatamente reage e fala: não, João Marcos não vai. E ficou aquela coisa meio tensa, tipo, se ele for eu não vou, mas se ele não for eu também não vou. E aí a decisão foi a seguinte: Barnabé falou: olha, então Paulo, faz o seguinte, vai você fazer a viagem missionária e eu vou voltar para casa, vou voltar para Chipre com João Marcos. E assim se deu. Foi isso que aconteceu. Paulo substitui João Marcos por Silas e vai visitar as igrejas, fazer sua viagem missionária, e Barnabé toma João Marcos e volta para casa. Agora, tem algumas coisas que são importantes para a gente entender o contexto disso tudo. Quem que é o João Marcos?
Quem que é esse João Marcos? O João Marcos, depois se você for dar uma olhadinha, só para ter o registro, lá no texto de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 10, você vai ver que João Marcos ele tinha possivelmente uma relação familiar com Barnabé. Há historiadores que dizem que João Marcos era sobrinho de Barnabé. Lá em Atos 12, se a gente voltar um pouquinho, você vai ver Atos 12, 12, você vai ver o quê? Outra informação importante. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Era na casa de João Marcos que a igreja se reunia naqueles tempos. E João Marcos era uma pessoa assim chamada judaizante. Ele era um daqueles que não era muito simpático à ideia de trazer os gentios, os que não eram judeus, de trazê-los para a igreja. Outra coisa importante, já citei para vocês, vocês vão ver no capítulo 13, dando uma passeada geral, no versículo 13, vocês vão ver o quê? De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para a Perge e na Panfilha, João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Ou seja, João Marcos tinha um antecedente de ter abandonado Paulo e Barnabé numa outra viagem missionária, onde ele desistiu no meio do caminho. Paulo olha para tudo isso, Paulo olha para o Barnabé, na hora que o Barnabé fala, olha, ele vai com a gente, fala, escuta, peraí, ele já nos largou na mão, ele não é muito simpático a conviver com os gentios e a trazer os gentios para a igreja, ele é esse cara inconstante, instável, eu pessoalmente não confio nele, se quiser, fica para você, mas eu vou tocar minha vida. E aí eles têm esse desentendimento e cada um vai para um lado. Eles não rompem a relação deles, a relação ministerial, a relação de amizade, não rompe. Mas eles têm um desentendimento num determinado momento e cada um segue para um lado. Outros detalhes importantes. E aí falando da relação de Paulo e Barnabé. Pouca gente sabe, mas Paulo e Barnabé eram amigos de infância. E também dizem vários historiadores que, por causa da conversão de Barnabé, Paulo foi muito impactado. Talvez um dos principais fatores para a conversão de Paulo ao Evangelho tenha sido a vida, a inspiração e o testemunho de Barnabé, por causa da ascendência que Barnabé tinha sobre a vida do Paulo. Um outro detalhe importante é que vocês vão se lembrar da história. Paulo era perseguidor da igreja de Jesus. Paulo perseguia os cristãos. Paulo havia matado e coordenado uma matança de vários cristãos. E aí quando Paulo se converteu e começou a ir à reunião, as primeiras reuniões da igreja, havia uma desconfiança muito grande com relação a ele. Porque muita gente pensava que ele tinha se infiltrado para causar danos maiores ainda aos cristãos. E Barnabé teve um papel fundamental na aceitação de Paulo pelos primeiros irmãos, que tinham uma desconfiança legítima, enorme dele, que muitos não acreditavam na conversão dele. Mas o fato de Barnabé muitas vezes ter colocado a mão no ombro de Paulo, muitas vezes ter dado o seu testemunho pessoal sobre a veracidade da conversão do Barnabé, isso foi fundamental para a integração de Paulo naquela igreja, assim chamada, na primeira igreja assim chamada, a igreja primitiva. Outro detalhe importante, já que a gente está falando de detalhes e informações importantes aqui para a gente fazer o pano de fundo dessa história e extrair algumas lições dela, outro detalhe importante é que Paulo e Barnabé pastorearam uma mesma igreja juntos em Antioquia, que está lá no capítulo 11 de Atos. Ali no capítulo 11 de Atos, você vai ver
que eles pastorearam uma igreja juntos. O texto diz, falando de Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E olha só o resultado. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, por causa da força do relacionamento pessoal, espiritual e ministerial de Paulo e Barnabé naquela igreja. Mas tem uma curiosidade ainda maior, porque a gente vê, o que acontece é o seguinte: Barnabé era um dos pais da igreja, já naquele momento, já era um líder muito reconhecido ali entre os seus. E Paulo estava sob suspeita, estava chegando, tinha acabado de se converter, apesar de ser enormemente reconhecido para fora do mundo da igreja da sua época, no império, Paulo dentro da igreja ainda era quem tinha acabado de chegar, né? E o costume da época era que nas descrições que eram feitas nos relatos dos textos bíblicos, os mais importantes eram citados primeiro e os menos importantes por último. Aí você vai lá para o capítulo 13 de Atos, olha que interessante. Você vai ver Atos capítulo 13, no versículo 1, quando se fala da igreja de Antioquia, olha só a descrição. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, ele é o primeiro a ser citado. Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Está lá por último. E aí, tomam algumas decisões, que eles estão lá em oração, decidindo quem seria enviado para o campo missionário. Eles tomam algumas decisões, e a história vai se passando. Aí você vê o versículo 7. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Você percebe que Barnabé continua sendo citado primeiramente, dado o grau de importância. Aí você chega lá no versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha, que é o versículo que eu li inclusive. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Interessante que depois, aqui é o 13. Depois do versículo 13, o nome de Barnabé já não aparece mais, e é o nome de Paulo que vai ganhando importância, que tem a importância histórica que tem para a igreja de Jesus. Mas isso é só uma curiosidade, você guarda aí, que lá no final a gente vai se lembrar disso. Agora, no capítulo 15, quando Paulo e Barnabé se desentendem, tem uma coisa que me chama a atenção. Barnabé poderia ter dito para o Paulo o seguinte: fala, Paulo, peraí, por que você está fazendo isso com o João Marcos? Por que descartá-lo aqui agora? Nos momentos em que você mais precisou, eu estava lá. No momento em que o pessoal duvidava de você na igreja, quem ia lá testemunhar a seu respeito era eu. Eu tive paciência, eu caminhei junto, a gente esteve sempre juntos, enfim. Agora, no primeiro desentendimento, você quer descartar o rapaz? Pelo menos faça como eu fiz. Eu te levei, eu te apresentei, eu te dei credibilidade, eu tive junto com você. Acho que chegou na hora de você mostrar que você aprendeu algo, né, Paulo? Mas é interessante que ele não faz isso. Ele não cobra nada do Paulo. Ele poderia ter dito para o Paulo: Paulo, pelo menos em gratidão a mim, você poderia segurar essa onda e levar o João Marcos junto com a gente. Não precisava ser tão radical.
mas ele não faz isso. Ele fala, não tem problema, eu acho que você tem razão. Você vai lá anunciar o evangelho aos gentios, você vai lá visitar as igrejas, e eu vou cuidar do João Marcos, eu vou ficar com ele. Vai em paz, Paulo. Vai tranquilo. E aí, eu queria conduzir aqui essa reflexão dessa noite com vocês, de forma a gente extrair algumas lições a partir da vivência desses homens de Deus, especialmente da vida de Barnabé. Porque esse é um texto, e essa é uma história, que fala de relacionamentos. E eu creio que não há maneira mais especial de Deus se manifestar entre nós do que através dos relacionamentos. É através dos nossos relacionamentos pessoais, que Deus se manifesta. Agora, que lições a gente extrai dessa história? Posta essa história, colocadas essas informações, construído aí o pano de fundo, que lições a gente pode extrair? Eu vou sugerir aqui 3 lições nessa noite. A primeira lição que a gente extrai dessa história, a primeira lição que Barnabé nos ensina, é que o foco da vida cristã não está nas tarefas. O foco da vida cristã está nos relacionamentos. A prioridade da vida cristã não está no trabalho, não está na atividade, não está na tarefa. A prioridade da vida cristã está nos relacionamentos. O importante para Deus, aliás, mais importante para Deus, não é a tarefa que você desempenha, não é aquilo que você faz, mas a qualidade dos relacionamentos que você constrói enquanto você faz o que você faz. Deus está mais interessado, Deus está menos interessado no que você faz e muito mais interessado em que tipo de pessoa você se transforma ao fazer o que você faz. E em que tipo de relacionamentos você desenvolve com as pessoas ao fazer o que faz. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque está cheio de gente, nos dias de hoje, inclusive dentro das nossas igrejas, fazendo muita coisa, ou dizendo que faz muita coisa. Mas, dizendo que faz muita coisa para Deus, mas quando você olha o tipo de pessoa em que essa pessoa se transformou e o tipo de relacionamento que essa pessoa desenvolve com as pessoas com quem ela convive, você olha e fala assim, tem alguma coisa errada. Conheço líderes de aparente sucesso, que mobilizam multidões, mas que o custo é uma alma desumanizada, pequena, sem generosidade, sem perdão, sem paz, que quando abrem a boca vomitam ódio, confusão, arrogância. Conheço líderes, vocês também, e que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia da gente, comece pela gente. Conheço líderes, mobilizam multidões, mídia, recursos, estruturas, mas que suas relações pessoais são destruídas. As pessoas que convivem com esses líderes dizem, não dá para conviver, é impossível. Fala uma coisa e faz outra. Percebe? Mas Barnabé mostra para a gente que o foco da vida cristã não é tarefa, não é trabalho, não é juntar gente, não é fazer grandes eventos, e que se fizer ótimo, ok. Mas o foco da vida cristã está nas pessoas. Nosso chamado prioritário é para as pessoas. O que define sua contribuição no reino de Deus não é o que você faz, mas é a qualidade dos relacionamentos que você constrói enquanto você faz o que você faz para Deus.
Vocês estão comigo ainda ou foram embora? Ufa. Eu olho para esse Barnabé, esse cara me inspira, gente. Você olha, aliás, você foi o primeiro a me falar dele, de Barnabé. Tinha uma música linda. Tinha uma música linda do Barnabé. Quem sabe no final a gente cante. Barnabé de Chipre. Mas, estava falando com vocês, o Barnabé era um cara com foco em gente, que gostava de gente, que olhava para a gente, que não perdia a gente do seu olhar. Se olha o capítulo 12, no versículo 12 está lá. Olha só, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Ele percebe, ele vê, ele enxerga, ele destaca, ele olha para o João Marcos e fala, esse cara vai ser uma bênção. Mas todo mundo olha e fala, imagina, esse aí, você está louco? Esse mala, ele não olha para o mala como se ele fosse mala. Ele olha para o mala com os olhos de Deus e vê o homem de Deus que vai brotar dali. Porque ele enxerga a gente, o foco dele é gente. Ele está prestando atenção em gente. Ele é um cara menos preocupado com tarefa e mais preocupado com as pessoas. É um cara que se interessa pelas pessoas. O que importa não é o que você faz. O Barnabé está fazendo um monte de coisa. Mas ele para aqui e fala, opa, João Marcos. Aí ele para ali e fala, opa, Paulo. Ele para ali, ele está enxergando gente. Um dos grandes riscos que a gente corre é andar pela multidão sem reconhecer a face dos nossos irmãos. Sem olhar para os olhos, sem chamar pelo nome. Sem perceber as pessoas. Aproveitar que você está aqui, então eu vou te citar. Uma das coisas que sempre, já citei isso aqui outras vezes, uma das coisas que sempre me inspirou no meu pai, e eu guardo isso comigo, desde criança, sempre que a gente vai ao restaurante ou qualquer outro lugar, eu sempre o vi chamando a quem nos servia, fosse quem fosse, o garçom, o porteiro, o manobrista, a pessoa que está fazendo a limpeza, sempre pelo nome. Aquilo me ensinou muito, pai, muito. Procuro levar isso comigo até hoje. Essa é uma maneira clara, concreta, real, da gente dizer para as pessoas, eu me importo com você, eu enxergo você, eu presto atenção em você. Tem um professor titular da Faculdade de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP, fez um estudo chamado O Homem Invisível. O estudo dele foi a partir de uma experiência que ele mesmo viveu. Ele passou 9 meses dentro da universidade, dentro da mesma universidade onde ele lecionava, passou 9 meses, só que ele vestiu o uniforme do pessoal da limpeza. Toda semana, pelo menos uma vez por semana, ele ia com o uniforme da limpeza e ficava lá, limpava os banheiros e tal. Sabe quantas pessoas o cumprimentaram e o reconheceram ao longo desses 9 meses? Sabe quantas? Nenhuma. O simples fato dele estar de uniforme de limpeza o tornava invisível. Quantos invisíveis passando por nós hoje? Uns com o uniforme da limpeza, outros com a farda da polícia, outros com os uniformes todos que são usados, outros sem uniforme, trabalhadores, gente simples, que passa por nós todos os dias, outros nossos irmãos, dentro do nosso próprio grupo, dentro da nossa própria célula. O Barnabé está dizendo para a gente, mais importante do que seu trabalho, mais importante do que a tarefa, é gente. Presta atenção em gente, olha para a gente, porque é isso que Deus quer de nós, é isso que Ele espera de nós. E ele deixa claro para o Paulo, Paulo, entre a tarefa de visitar as igrejas, fazer a viagem missionária que nós temos que fazer, e cuidar do João Marcos, eu vou ficar e vou cuidar do João Marcos. Entre uma tarefa importante e uma pessoa importante, eu fico com a pessoa. É isso que o Barnabé está dizendo. Às vezes a gente se pergunta, você já deve ter se perguntado isso,
Mas eu não sei o que eu vou fazer no reino. Eu não sei qual que é a minha tarefa. Aliás, eu não sei o que eu vou fazer no reino. Eu não sei qual que é meu papel no reino. Geralmente, quando a gente faz essa pergunta está relacionada a uma tarefa. Porque a gente acha que tem que ter uma tarefa. Sim ou não? O que eu vou fazer no reino? A gente já pergunta pensando na tarefa. O reino de Deus não é um reino de tarefas. O reino de Deus é um reino de relacionamentos. O reino de Deus é um reino de amigos. Amigos. É para isso que Jesus nos chama. O que você tem que fazer no reino, sabe onde está o que você tem que fazer no reino? Olha para o lado direito. Olha para o lado esquerdo. Olha para trás. Olha para frente. O que você tem que fazer no reino está do seu lado. O que você tem que fazer no reino, sabe onde está? Quinta-feira, lá no seu grupo, lá na sua célula, está lá. É uma pessoa. O que você tem que fazer no reino, sabe o que você tem que fazer no reino? A hora que você chegar em casa hoje e deitar com a sua esposa, deitar com o seu marido, olha de lado e fala, está aqui, minha prioridade do reino. Está no quarto do lado, com a minha filha, com as minhas filhas. Está lá no meu trabalho. O reino é um reino de relacionamentos. E é por isso que a gente precisa aprender a valorizar algumas coisas, gente. A gente precisa reaprender a valorizar as pequenas conversas, os pequenos momentos. Eu, nesse carnaval, de propósito, saí com a minha mulher e as minhas filhas. Saí, me desliguei, dei uma desconectada. E aí eu estava falando com a minha filha ontem, com a minha mais nova, e ela estava falando para mim, pai, nossa pai, eu gostei tanto da gente ficar junto esses dias. Ela falou, pai, eu estou até emocionada, pai. Ela falou para mim. Ainda bem que ela não está aqui, senão ela ia morrer de vergonha. Ia me matar depois em casa. Pai, estou morrendo de vergonha, pai. Estou morrendo de vergonha. Falei por ela agora, foi mais forte que eu mesmo. Acho que me entreguei, me lembrei de quando meu pai fazia isso comigo. Aí ela falou para mim, pai, como foi bom, pai? Eu falei, é mesmo, filho, o que foi bom? Ela falou, pai, teve coisas tão engraçadas, né, pai? A gente riu tanto. Gente, a gente ficou junto, né? E a gente tomava café da manhã juntos, a gente almoçava juntos, a gente jantava juntos, a gente passeava juntos, subia no ônibus juntos, descia do ônibus juntos, visitava junto, tudo junto, né? Eu falei para ela, filha, Deus preparou um tempo muito especial para a gente, filha. Porque a gente ficou perto e a gente ficou junto. Porque nem sempre às vezes a gente está perto, mas não está junto. E às vezes a gente está junto, mas não está perto. Mas a gente passou esses dias pertinho e juntinho. E eu falei para ela, filha, a vida, o significado da vida está exatamente nessas pequenas conversas que a gente teve, filha. Foi aquela história que você estava me contando, que a gente estava deitado lá na cama juntos, antes da gente sair. Foi aquela risada, aquela gargalhada que a gente deu, quando a mamãe falou aquela coisa engraçada. É nisso que a vida é feita, gente. A vida é feita dessas pequenas conversas. E às vezes a gente está tão preocupado com a tarefa que a gente esquece o pequeno, que é de fato o importante, que é de fato o que tem valor. Porque a nossa vida é feita de pequenas conversas, é feita dessas pequenas conversas, que são feitas a partir dos nossos relacionamentos e que constroem os nossos relacionamentos. Aquela conversa que a gente tem, como a gente teve a semana passada no velório, conversa no corredor do velório, aquela conversa que a gente tem no hospital, quando a gente fica junto, pertinho de quem a gente ama e faz questão de estar, aquela conversa no café do trabalho,
Aquela conversa, um pouco antes de dormir, com a esposa. Enfim, os relacionamentos são feitos disso, a vida é feita disso. E infelizmente, não tem nada que nos fira mais do que relacionamentos. Mas também não tem nada que nos abençoe mais do que relacionamentos. E para a gente ser uma comunidade é formada por relacionamentos. É interessante que relacionamento tem um papel tão importante na nossa vida que a maioria das pessoas que sai das igrejas, sai por quê? Relacionamento. Pouca gente sai por causa de heresia, pouca gente sai por aquilo que é falado, pouca gente... Mas a maioria das pessoas sai porque rompe relacionamento. Relacionamento é o que mais nos abençoa e é o que mais nos fere. A primeira lição é: não importa o que você faz, mas importa os relacionamentos que você constrói enquanto você faz o que você faz. O Barnabé era um cara que enxergava pessoas, era um cara que priorizava relacionamentos, e isso teve um impacto enorme. O Barnabé, como eu disse a vocês, em determinado momento do texto bíblico, deixa de ser citado. Ele não é um cara super renomado, super importante, que tem um eco tão enorme na história. Mas olha que coisa, pensa comigo. Talvez a coisa mais importante que o Barnabé fez na sua vida ministerial foi ter colocado a mão no ombro do Paulo e ter dito para ele: olha, eu vou apresentar umas pessoas para você. E foi lá para os apóstolos e dizer: olha, eu quero apresentar um cara para vocês. E quero dizer para vocês que esse cara aqui vai ser uma bênção. Esse cara vai ser muito usado pelas mãos de Deus. Deem uma oportunidade a ele. Talvez essa tenha sido a coisa mais importante do ministério de Barnabé. Dizer: olha, está aqui, ó, eu tenho um amigo, esse cara é meu amigo de infância, conheço. Deus o alcançou, vocês podem não acreditar, mas Deus alcançou esse cara. Deus transformou esse cara. Esse cara deixou de ser perseguidor dos cristãos para ser um anunciador do evangelho de Jesus. Talvez a coisa mais importante que o Barnabé fez foi, como estava registrado aqui no capítulo 11, que dizia que Barnabé lembrou-se de Paulo e foi até Tarso para buscá-lo e levá-lo de volta para pastorear a igreja de Antioquia junto com ele. E lá naquela igreja os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez na história, fruto do impacto da relação pessoal de Paulo e Barnabé. Agora, detalhe importante: olha o que era o Barnabé. Olha o que era o Barnabé. Sabe quanto tempo levava a viagem que ele fez até Tarso? De Antioquia até Tarso, e de Tarso de volta até Antioquia? 3 meses de ida, 3 meses de volta. Barnabé parou 6 meses. Barnabé parou as tarefas dele por 6 meses para cuidar de um amigo. E o resultado disso, que pela primeira vez na história, por causa dessa relação, os cristãos foram chamados de aqueles que se parecem com Jesus. Cristãos, Paulo e Barnabé. Talvez a coisa mais importante que ele tenha feito tenha sido buscar um amigo. Talvez a coisa mais importante que ele tenha feito tenha sido dizer para o Paulo: olha, então você vai pregar, porque eu vou ficar com o João Marcos e vou cuidar dele. Eu vou dar uma nova oportunidade para ele. A segunda lição das 3 aqui, correndo com vocês. O foco da vida cristã está no cuidado com as pessoas. O foco primordial da vida cristã está no cuidado com as pessoas. Gente, às vezes a gente gasta mais tempo com altas estratégias evangelísticas,
altas estratégias de redes sociais e mobilizações de grandes eventos e grandes encontros para grandes impactos, porque nós vamos evangelizar o Brasil e o mundo. Nós vamos ganhar o Brasil para Jesus. Às vezes a gente está mais preocupado com isso, ou está tão focado nisso, que a gente se esquece de quem está do lado da gente. A gente se esquece de quem está perto de nós. A gente se esquece de João Marcos. A gente se esquece de Paulo. A gente se esquece da Ana. A gente se esquece da Cláudia. A gente se esquece. A gente se esquece. Às vezes a gente gasta mais tempo ao olhar para a multidão do que para enxergar quem está do nosso lado. Quanto tempo a gente gasta? Aliás, quanto tempo você tem gastado pensando naquele amigo, naquela amiga? Quanto tempo você tem gastado pensando no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua esposa? Quanto tempo você tem dobrado o seu joelho só por uma pessoa? Melhor, quando foi a última vez que você se ajoelhou, numa madrugada em que você foi acordado, por uma pessoa? Quantas noites de sono você perdeu pelo seu filho, pela sua filha? Pensando qual a melhor palavra a dizer, como compreender, como ter discernimento para compreender o momento que ele, que ela está vivendo. Qual foi a última vez que você pediu ao Senhor: Deus, me dá a palavra correta? Deus, chego apertando ou chego abraçando? Chego falando ou chego ouvindo? Não, mas espera aí, nós vamos ganhar o Brasil para Jesus, nós vamos enviar missionários às nações, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, nós vamos juntar, nós vamos construir, nós vamos... Tá bom. O reino de Deus não é um reino de tarefas, o reino de Deus é um reino de relacionamentos. O reino de Deus é um reino de amigos. O reino é formado por pessoas. E uma pessoa só exige muito da gente. Um colega de trabalho, um chefe, um funcionário. Uma pessoa só tem que exigir de nós o mesmo zelo pela evangelização do Brasil. Uma pessoa só. Mas a gente vai ganhar São Paulo para Jesus. Talvez seja menos difícil do que ganhar o filho. Talvez seja menos difícil do que ganhar a esposa, do que ganhar o coração do marido. Talvez seja menos difícil ganhar a sogra. Acho que é bem mais difícil mesmo. Brincadeira. Eu não sei se é coincidência, mas tem 2 versículos, talvez dos mais importantes do Novo Testamento, onde Jesus faz afirmações cruciais, que são em pequenas conversas, que são para pessoas, indivíduos. Ele diz que Deus é espírito, importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Jesus diz isso só para uma mulher, porque ele valoriza pessoas. A prioridade deles é pessoa, são pessoas. Jesus encontra Nicodemos e diz para Nicodemos, é para ele que ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É para uma pessoa só, é para um homem só. Uma conversa particular, de madrugada, individual. Aliás, uma conversa como essa, conversas como essas, fazem toda a diferença na vida
das pessoas. E a gente dá pouca ou às vezes nenhuma atenção para as pequenas conversas. A gente não pode baratear as pequenas conversas. A gente não pode jogar fora as pequenas conversas, porque é ali que Deus costuma se manifestar. É ali que o Espírito Santo de Deus costuma se expressar. E aí, voltando para o Paulo e para o Barnabé, e já caminhando aqui para o final. O Barnabé, a gente tem que plantar a igreja lá entre os gentios, ô Barnabé. O que você está fazendo perdendo tempo? Tudo bem, Paulo. Segue seu ministério e planta as igrejas, que eu vou cuidar do João Marcos. Ele ficou para trás naquela primeira viagem. Se a gente deixar ele agora, talvez a gente o perca de forma a não recuperar ele nunca mais. Ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, ele está mal. Você não percebeu? Olha o olhar dele, Paulo. Olha o jeito dele. Olha como ele anda calado. Outro dia eu vi ele chorando de noite. Paulo, ele está mal. Paulo, vai que eu vou ficar. Vai, Paulo. Vai cumprir a tarefa, que eu vou cuidar dele, Paulo. E Barnabé vai para Chipre e leva o João Marcos. E vai morar com ele lá. E o Paulo vai embora, vai para a igreja, vai para o culto, vai para a conferência, vai embora, vai tocar o projeto missionário. Por que o Barnabé fez isso? Porque a prioridade do Barnabé era cuidar daquele irmão que estava ali pertinho e que poderia se perder se ele não se importasse. O Barnabé tinha essa consciência. Se você acha que você não está sendo útil no reino de Deus, preste atenção na pessoa do seu lado. Ela é campo missionário suficiente para você atuar, para você ser bênção de Deus. Aliás, ali está o campo missionário mais importante da sua vida, que Deus deixou do seu lado, para ser construído através do seu relacionamento, dos seus relacionamentos. Vai para lá. E aí eu vou fechar. Vou fechar dizendo para vocês o seguinte. Um copo d'água para mim, por favor. Fechar para vocês, mostrando de maneira concreta a importância e o impacto dos relacionamentos na nossa saúde espiritual. Porque a terceira lição que eu aprendo é que na vida cristã Deus age através dos relacionamentos. Obrigado. Nossa saúde espiritual e emocional está diretamente ligada aos relacionamentos que a gente tem. Quanto mais saudáveis forem os relacionamentos que você desenvolve com as pessoas, mais saúde você terá, mais saúde você promoverá. E é incrível, porque olha o que acontece. Sabe qual que é o final da história? A gente abriu a história com eles se separando, lembra? No final da história está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Que é o último texto que eu vou ler aqui nessa noite. Olha o que acontece, olha o desfecho final dessa história. Eles se separam, um para um lado, o outro para o outro. Aí chega lá na frente, Paulo está preso. E olha o Paulo dizendo para o Barnabé: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Como é que é? Traga Marcos porque ele me é útil no ministério. Qual é a diferença do Marcos lá de trás, que Paulo vai embora e deixa com Barnabé? Do Marcos que fraqueja, do Marcos que titubeia, do Marcos que não sabe o que quer, do Marcos que não ama os gentios. Qual que é a diferença daquele Marcos e desse agora, que é muito útil para o ministério?
Sabe qual é a diferença? Barnabé, um homem extraordinário, chamado para uma missão extraordinária de Deus. Não há missão mais extraordinária do que construir discípulos de Jesus, através da amizade espiritual, do relacionamento e do amor. Eu encerro com vocês, deixando para vocês provocações no coração de vocês. As pessoas nos influenciam e a gente influencia as pessoas. Relacionamentos nos fortalecem e nos abençoam, mas também nos derrubam e nos machucam. Quem são as pessoas com quem você tem se relacionado? Quem são? Que tipo de conversa você tem tido com as pessoas com quem você se relaciona? Aliás, quem fala das coisas de Deus com você? Com quem você fala das coisas de Deus? Quando você fala das coisas de Deus? Como você fala das coisas de Deus? Ou então, quem é que alimenta as suas amarguras? Quem é que dá corda para as suas fofocas? Ou para as fofocas de quem você dá corda? Ou as amarguras de quem você está alimentando? Sai dessa. Quem tem te trazido a palavra? Para quem você tem levado a palavra? Com quem você tem orado? Quem tem orado com você? Uma frase de um amigo, escritor, professor lá da Metodista, o Jung Mosung, que ele disse o seguinte: Deus que é amor não se encontra nos templos, no livro ou em sacerdotes. Deus está nas relações de compaixão, de amor e de solidariedade. Deus está lá. Sabe por que muitas vezes a gente entra vazio e vai embora vazio da nossa própria igreja? Porque a gente não se aproxima das pessoas, porque a gente não olha nos olhos. Porque tem gente que quando as pessoas fecham os olhos para a oração final, faz questão de sair correndo escondido. Por que a gente tem que ser tão superficial, tão cheio de máscara na igreja? Não tem nada mais especial, queridos. Não tem tesouro maior na vida cristã do que a gente encontrar um amigo espiritual, uma amiga espiritual, uma pessoa com quem a gente possa se abrir, em quem a gente possa confiar, com quem a gente possa partilhar as cargas, com quem a gente possa se confessar e ser curado. Ser curado. Não tem nada mais especial do que isso. A relação de Paulo e Barnabé é adulta, é verdadeira e por isso ela é profundamente abençoadora. É uma relação de intimidade, é uma relação que valoriza o amor, a generosidade e a fé. Sua vida emocional depende diretamente dos relacionamentos que você está desenvolvendo. Sua saúde espiritual depende diretamente dos relacionamentos que você está alimentando. E essa é uma noite para a gente juntos, aqui de pé. Nós vamos cear, para a gente juntos celebrar nossa unidade em Cristo, para a gente juntos celebrar nossa fé, lembrando que a vida cristã, o foco da vida cristã não está nas tarefas, o foco da vida cristã está nos relacionamentos. A prioridade da vida cristã está no cuidado, no serviço às pessoas. E Deus age de forma milagrosa e especial através dos relacionamentos. Se você não tem um amigo espiritual, uma amiga espiritual, você precisa ter. Se você não tem um Barnabé perto de você, você precisa encontrar um Barnabé. Enxergue os Barnabés que Deus tem colocado ao seu redor. Mas seja um Barnabé. Seja uma Barnabé. Seja Barnabé. Que nós sejamos uma igreja de Barnabés. Que Deus levante Barnabés entre nós. Gente que se ocupa de gente. Gente que ama gente.
gente que despreza coisas e ama pessoas, gente que prioriza o que Jesus prioriza, para que a gente possa ajudar os João Marcos que estão entre nós a crescerem. Sejamos nós Barnabés. Jesus nos chamou de amigos. Que Deus nos dê amigos, mas que Ele especialmente nos faça amigos como Jesus é, para a glória dEle, para que a vida dEle se espalhe nessa comunidade, em toda São Paulo, no Brasil e até os confins da terra, para que o nome dEle seja glorificado, exaltado e louvado para sempre e sempre. Amém. Amém.